Apesar de ser Natal na Ucrânia, o país sofreu intensos ataques no seu setor energético e em sua infraestrutura de transmissão de energia em diversas regiões. Nós temos, curiosamente, inclusive, algumas horas antes, o Papa Francisco I, celebrando a Missa do Galo no Vaticano, fazendo um apelo para que houvesse paz não só na Ucrânia, mas também em outras regiões em conflitos e guerras, como é o caso do sudoeste da Ásia, ou Oriente Médio aqui, conhecido por nós. É belíssima, inclusive, o Vaticano e a Catedral de São Pedro, enfim, né, a Basílica, melhor dizendo, mas apesar da beleza que o homem constrói, para muitos o Natal foi marcado por sangue e lágrimas, conforme nós sabemos. O Zelensky classificou, conforme estamos aqui observando, as ações da Rússia de insana. E mais ainda, segundo Zelensky, bombardear a Ucrânia no meio do Natal é um ato desumano de Vladimir Putin. Estas são as palavras do Zelensky em relação à guerra no dia de hoje. Aqui nós vemos a foto, inclusive, do Papa Francisco I, e aqui é uma foto, inclusive, a maior empresa privada de energia na Ucrânia, o DTEK, quem traz as informações das regiões que foram atingidas e afetadas com esse intenso ataque que a Rússia fez contra a Ucrânia. Conforme nós sabemos, pelo fato de ser Natal, dia 25 de dezembro de 2024. Um Natal marcado pela guerra, infelizmente, entre Rússia e Ucrânia e em outros territórios, conforme nós sabemos. Bem, o ataque que a Rússia fez foi muito significativo, um ataque bastante pesado e intenso, e atingiu várias das regiões do território da Ucrânia. Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, que mais? Kherson, sobretudo em Kherson, o ataque foi muito significativo. Conforme nós, vou até projetar o mapa para que nós observemos as diversas regiões do território da Ucrânia que foram atingidas na sua infraestrutura energética, para que nós saibamos quais são os territórios. Aqui o mundo no mapa, conforme nós sempre abordamos com vocês aqui, nós temos o mapa do território da Ucrânia, tá certo? Com seus diversos oblasts, e as regiões que foram atingidas e atacadas foram, sobretudo, não é? As regiões de Kherson, tudo bom? A região de Kherson aqui, não é? Mas sobretudo Kharkiv, perfeito? A região de Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, não é? E no caso a cidade de Dnipro, capital, salvo engano, desse oblast, também atingido de maneira significativa. Além, claro, de outros ataques à infraestrutura de energia na própria capital Kiev, bem como também na região de Odessa. Tá? Então, nestas localidades que estamos tratando aqui, houve apagões, e a estimativa é que nós temos milhares de pessoas sem acesso à energia, pelo menos durante uma boa parte do dia. O fato mais notável é Kharkiv, aqui na região nordeste da Ucrânia, porque a temperatura nesta localidade está em torno de 3 graus Celsius. Uma temperatura baixa, não tão baixa e como chega no território da Ucrânia nos meses de inverno, mas uma temperatura que certamente traz muitos danos à população civil, uma vez que a população precisa da geração de energia para a calefação, para o aquecimento dos lares e ambientes de habitação e ocupação humana, uma vez que o inverno, repito, na região ucraniana é um inverno sobretudo do clima temperado continental, cujas temperaturas são em média abaixo de zero. Então, quando nós temos esta região afetada no seu sistema energético, certamente os impactos são muito negativos para a população como um todo. Não é? Então a Rússia fez intenso ataque contra a Ucrânia, e a estimativa, segundo as informações, é de que 70 mísseis foram lançados da Rússia contra o território da Ucrânia. É um número bastante considerável, certamente está entre os maiores ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia. E 100 drones foram lançados da Rússia contra o território da Ucrânia. Parte disso é abatido, certamente, porém muitos deles acabam atingindo o alvo ou então sendo desviados e caindo, não é, ocasionando algum acidente, infraestrutura civil e assim por diante.
sem contar, lamentavelmente, as baixas. Uma coisa que vale a pena mencionarmos também é o seguinte: no calendário do mundo cristão ocidental, o Natal é no dia 25 de dezembro. Na cristandade ortodoxa da Rússia, o Natal é dia 7 de janeiro. É verdade, a Ucrânia tinha o seu Natal no dia 7 de janeiro, junto com a Rússia, até porque a cristandade ortodoxa era a mesma, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, tá certo? E essa cristandade, de certa maneira, sofreu um abalo nas suas relações por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o que nós assistimos nos últimos anos foi uma tentativa da Ucrânia de se aproximar do mundo ocidental, inclusive na mudança do dia do Natal. De modo que o Natal na Ucrânia é também celebrado no dia 25 de dezembro, tá certo? Como é nos países de tradição cristã romana. Tudo bem? Há uma diferença entre a cristandade ortodoxa e a cristandade, tá certo? A cristandade latina, no caso a cristandade romana, enfim, católica, por conta da formação e origem dessas igrejas, que nem é o caso aqui, não é? Mas houve uma ruptura da igreja ortodoxa no interior da Rússia, da Ucrânia, ok, em 2018. E desde então a gente tem uma tentativa de distinção dos cristãos ortodoxos ucranianos em relação aos cristãos ortodoxos da Rússia, tá? Então ontem eu havia comentado com vocês a respeito que era véspera de Natal, enfim, e realmente algumas pessoas comentaram, fizeram comentários dizendo que não, o Natal é dia 7 de janeiro, etc. Entretanto, em 2018 houve a ruptura das duas igrejas ortodoxas, no caso, agora Kiev passa a ser a grande sede da igreja ortodoxa na Ucrânia e não mais os patriarcados russos, enfim, tudo bem? Então, só para trazer essa informação que eu acho muito relevante e importante, tudo bem? Então aí, no pleno Natal ucraniano, a Rússia fez intensos ataques, conforme vimos em Kharkiv, Dnipro, Odessa, Kiev e também a própria região de Poltava, um ataque massivo. Agora, é curioso que no fronte de guerra, nós temos a Rússia avançando para a região, sobretudo de Pokrovsk. Tudo bem? Então a Rússia avança para a região de Pokrovsk. E se a Rússia dominar o território de Pokrovsk, vale aqui também trazemos o mapa para nós observarmos. Pokrovsk fica na região de Donetsk, conforme nós sabemos, tá? Então aqui nós temos a Rússia avançando na região de Pokrovsk, perfeito? Dentro do Oblast aqui de Donetsk. E diante deste avanço russo, não é, nesta localidade, a Ucrânia tem construído barreiras militares na região de Dnipropetrovsk, tudo bem? Porque o próximo passo, se a guerra não acabar, da Rússia é avançar para o Oblast aí de Dnipro, esse Oblast aqui, né, Dnipro, ok? Petrovsk, tá certo? Então nós vemos imagens, inclusive, que circulam em redes sociais, aí, em Telegrams, que trazem informações sobre a guerra, justamente da infraestrutura sendo construída em maior profundidade no território da Ucrânia, caso a Rússia consiga passar por estas regiões. E se a Rússia conquistar o território de Pokrovsk, no Donbass, em Donetsk, ela vai avançar em direção, sem dúvida, para o interior do território da Ucrânia, conforme nós poderemos observar, se a guerra não acabar, né, gente? Então vamos acompanhar. Aqui o mapa traz para nós a quantidade de ataques que houve no território da Ucrânia nas últimas horas. Tudo bem? Nós vemos aí intensos ataques, confrontos no limite da guerra, ali no fronte de guerra. E, claro, algumas explosões no interior do território da Ucrânia. E, houve um ataque também, tá certo, da Ucrânia contra a região de Kursk. Um ataque bastante incisivo, conforme nós temos até as imagens, tá? Há uma cratera considerável no chão em decorrência do ataque que a Ucrânia fez contra a região de Kursk. Nós lembramos, não é? Kursk é um território que a Ucrânia ocupou militarmente no interior da Rússia desde o último agosto. No caso aí, agosto de 2024, quando a Ucrânia fez essa incursão no território da Rússia, que foi razoavelmente
bem sucedida, de modo que inclusive a Rússia avançou, a Ucrânia, aliás, avançou em algumas no interior do território de Kursk, dentro da Rússia. Eu vou projetar aqui a imagem, não é, para nós observarmos o impacto que o ataque que a Ucrânia fez contra a região de Kursk. Vejamos. Вот что осталось от нашего дома. Então nós vemos aí um ataque que trouxe uma intensidade de destruições, conforme nós podemos observar. Aí você tem destroços, inclusive, de mísseis, dá pra ver. No chão. E a cratera no solo a gente vai ver logo na sequência aí. Aí nós vemos o tamanho da cratera no interior do território de Kursk. Tá certo? Um ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia também no dia de hoje. Tudo bom? Então, além dessas questões de ataques e avanços russos, ou tentativa de avanço russo na região de Pokrovsk, tem repercutido bastante ainda a situação do Robert Fico, que é o governante da Eslováquia, que foi encontrar com o Vladimir Putin, conforme nós falamos aqui, inclusive. Ele disse que antes de ter ido encontrar o Vladimir Putin, ele teria reportado tal ação aos países da União Europeia e assim por diante, que ele não foi de graça, digamos, né? Então vejamos aí, ele diz ali, ó, meu encontro hoje foi uma reação às palavras de Zelensky, que disse na quinta-feira que era contra qualquer trânsito de gás pela Ucrânia para o nosso território. O que é razoável, nós já falamos disso, não é? Voltando aí, o presidente ucraniano também defende sanções contra o programa nuclear russo. Tais posições prejudicam financeiramente a Eslováquia e ameaçam a produção de eletricidade em usinas nucleares na Eslováquia, o que é inaceitável. Então a gente tem o governante da Eslováquia justificando por que eventualmente conversou com o Putin a respeito das questões energéticas, tudo bem? Conforme nós falamos aqui. Agora, nós temos a posição da Rússia, que é vender gás e petróleo porque ofere dinheiro, recursos, enfim, ok? A visão da Rússia é essa, vamos dizer assim. A Ucrânia tem a sua importância nessa questão, certo? A sua justificativa de não permitir que o seu território seja usado para a Rússia oferir recursos, lucrar em cima da venda de gás, ponto, né? Certo? Agora, qual que é a posição da Eslováquia? Não, pera lá, eu também preciso buscar os interesses da Eslováquia. Não é? Muitos vão dizer que é errado, porque busca o interesse junto à Rússia, que é um país agressor, blá blá blá. Ok, né? Mas vale lembrar que no contexto da geopolítica não existe país bonzinho, né? Isso é um erro. Existem países que têm os seus interesses e faz valer os interesses do Estado-nação em boa medida, não é? Tudo bem? Então nós temos que ter, né? É necessário que tenhamos, não é? Precisamos ter, sim, né? Vários modos de dizer ter, né, gente? Isso, claro, de que os países buscam os seus interesses na sua projeção geopolítica, perfeito? Então, fiquemos atentos a isso, tá bom? Agora, para concluirmos aqui a mensagem do Francisco I, o Papa, sobre a questão do Natal. Que se calem as armas na martirizada Ucrânia, que se tenha a audácia de abrir a porta para negociação e gestos de diálogo e encontro para se chegar a uma paz justa e duradoura. Aqui chama a atenção que o Papa se refere à paz na Ucrânia como sendo algo necessário, claro, mas que deve ser justo e duradouro, que é justamente o que o Zelensky fala. De modo que a postura da Ucrânia é de que é necessário que haja paz, e a paz tem que ser não somente a paz, a deposição, ok, das armas, enfim, mas a paz justa, ou seja, a Ucrânia não pode perder territórios.
E mais, uma paz duradoura, ou seja, a Ucrânia precisa de retaguarda e apoio militar justamente para que ela não sofra qualquer tipo de ameaça no futuro. Tá? Então o Papa Francisco trouxe esta mensagem e eu achei curiosa ele ter destacado esses adjetivos à paz. Ele poderia simplesmente ter falado em paz, né? Mas chamou a atenção aqui esta postura do Vaticano. E mais ainda, ele continua, né, que se calem as armas no Oriente Médio, envia um pensamento às comunidades cristãs da Palestina e em Israel, em particular à cara comunidade de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. É curioso porque no Oriente, não é, por mais que nós tenhamos o Oriente Médio, né, o Sudoeste da Ásia, uma predominância do Islã, existem comunidades cristãs muito bem consolidadas, não é, que estão em certas regiões há séculos, seja na Síria, seja no próprio Líbano, evidentemente, não é? Aliás, é uma das mais notáveis, porque no Líbano, por mais que tenha seja um país do Oriente Médio, a comunidade cristã maronita é muito influente naquele país, enfim, né? É diferente de outros lugares, ela é menos influente, tá certo? Como é o caso da Síria, e mesmo na Palestina, no caso, na própria Gaza, você tinha, né? Não sabemos como ficará a questão de Gaza no futuro, após tudo que aconteceu nos últimos anos. No último ano, especialmente, né? É uma comunidade cristã pequena, ok? Pouco expressiva, mas existe, ok? Onde a situação humanitária é gravíssima, e continuando o que o Francisco disse. Que se cesse o fogo, se liberte os reféns e se ajude a população esgotada pela guerra. Aliás, se você quer entender mais sobre a questão da geopolítica, você precisa também buscar os caminhos da leitura, não é? Mas quais textos ler, quais livros ler? Eu fiz o material justamente para você, nesse sentido, né? Justamente ali com dicas, ok? É um guia de estudos para você saber o que estudar sobre o Oriente Médio, sobre blocos econômicos, sobre a questão da China, da Rússia e assim por diante. Dê uma olhada, não é? Adquira o nosso material, o link está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Pessoal, aí ó, ainda para finalizarmos, na mensagem Francisco expressou solidariedade aos cristãos do Líbano, da Síria e pediu diálogo e paz em toda uma região dilacerada pelo conflito. Também quero encorajar aqui o povo da Líbia, estimulando-o a encontrar solução que permitam reconciliação nacional. É terrível, né? O que acontece na Líbia, na Síria, no Líbano, tudo bem? Em boa medida, tudo o que está ocorrendo nesse país é desdobramento da chamada Primavera Árabe, que começou lá em 2011. Eu dizia que não era primavera, o resultado está aí, né? A destruição de comunidades inteiras. No mais é isso, pessoal. Eu expresso junto a vocês, não é, a solidariedade a todos que sofrem no Natal, e vocês que estão eventualmente no Brasil, na Angola, no Moçambique, que acompanham o nosso canal. Agradeço muito a presença de vocês em Portugal, glorioso, não é? Gloriosa a história portucalense, não é? Sobretudo no contexto do mundo moderno, as navegações, o fantástico Camões cantando ali os feitos portugueses no périplo africano, enfim, né? Bem, que nós tenhamos um excelente Natal, que a família de vocês estejam abençoadas nesse Natal e que nós observemos as questões geopolíticas e que nós tenhamos muito mais a falar sobre as questões econômicas e os acordos diplomáticos e menos da guerra. Vamos continuar acompanhando. No mais é isso. Reitero a você, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.